estamos recebendo com muito prazer em nossos estúdios a doutora Fernanda Borges, que tem um assunto muito importante para tratar com você, ouvinte, você telespectador da TVM, da Rádio Saudades FM. Tudo bem, doutora? Muito obrigado por ter aceito o convite. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. O que você pode nos dizer sobre Fevereiro Laranja? É isso? Fevereiro Laranja é um mês de consciência. A gente tem esses meses, né, coloridos que a gente faz sobre conscientização de doenças diferentes. E o Fevereiro Laranja é sobre as leucemias. Né? Então, é um mês de fazer a população pensar nessa doença que não é tão comum, mas que é uma doença que ainda causa bastante angústia no diagnóstico, né? Bastante medo nas pessoas. Existe algum tipo de levantamento, de um crescimento dos casos de leucemia no Brasil especificamente, ou não tem um estudo nesse sentido? Então, a gente percebe isso na clínica, né? No dia a dia, né? Isso, a gente não tem esse estudo. Eu sou responsável pela hematologia que atende o SUS aqui na nossa região, que é o serviço que mais atende leucemia no país ainda é o SUS. E o nosso volume tem crescido, mas a gente ainda não tem uma quantificação precisa disso através de um estudo. Quais são os sintomas? Então, a leucemia... Em que momento se preocupa? A leucemia ela é uma doença que ela atinge a célula tronco da medula óssea. Então, é aquela célula que pode virar qualquer outra célula. Então, a gente vai ter falta das células normais no sangue. Então, a pessoa vai ter anemia, com sintomas de cansaço, fraqueza. Ela vai ter falta de plaquetas, então ela vai ter roxos mais fácil. Às vezes, aquele cortinho na cozinha que parava de sangrar rapidinho já não para mais. Uma batidinha que não ficava roxa já fica. E o que mais preocupa a gente que são as infecções. Tá. Por conta da queda de células de defesa. E eu imagino que, em relação à leucemia, não seja diferente de outras doenças. O diagnóstico precoce é fundamental no tratamento. Né? Isso. Quando a gente fala de leucemia, a gente tem dois grandes grupos. Né? São as leucemias crônicas e as leucemias agudas. As leucemias crônicas são mais frequentes no paciente adulto e terceira idade. E o diagnóstico é muito frequentemente um achado. Né? Às vezes o paciente vai fazer uma cirurgia de quadril e aí no hemograma pré-operatório a gente faz o diagnóstico. E aí ela é uma doença insidiosa, ela começa lentamente, né? Ela tem uma evolução lenta e a clínica não é tão exuberante. Já nas leucemias agudas, o quadro é mais dramático, né? É difícil a pessoa não perceber rápido, porque a instalação da doença é muito rápida. E aí a gente sempre... Lógico, se você pega o paciente mais cedo, você pega ele com menos complicações. Então, uma coisa é um paciente que se apresenta já com infecção, outra coisa é um paciente que se apresenta sem infecção, que ainda não teve nenhum sangramento importante. É mais fácil, com certeza, de conduzir. E o exame de sangue é fundamental no diagnóstico? Ou existem outros exames? A leucemia, normalmente, você consegue fazer o diagnóstico pelo exame de sangue. Dá uma variação grande. Dá. A gente consegue ver as células jovens circulando e a gente consegue ver a ausência das células boas. Às vezes, a medula ainda não está cheia o suficiente para a gente ver a célula doente no sangue. Então, daí a gente precisa fazer um mielograma, que é o estudo da medula óssea, que a gente colhe. A medula óssea é o tutano do osso, não é a medula da coluna. Né? É a medula vermelha que a gente fala. No adulto, nós vamos encontrar essa medula no externo, esse osso do peito, e no osso da bacia. E aí a gente tem uma agulha especial que a gente consegue colher esse material, estudar e fazer o diagnóstico. A pergunta é inevitável. Tem tratamento? Tem vários tratamentos, graças a Deus, né? E com uma melhora progressiva, a gente ainda faz uso de forma extensiva da poliquimioterapia, que é aquele esquema antigo, que cai cabelo, que interna, né? Uhum. Alguns pacientes precisam de transplante de medula. E a gente tem apresentado um grande desenvolvimento na parte de desenvolvimento de drogas que são alvo específicas. Então, que elas são específicas para a célula doente e isso gera menos... exatamente sobre a célula aumenta doente. A sobrevida e gera menos efeito colateral. Essa questão das cores, né, dos meses, como você falou, é um alerta? Então, as cores, quando você fala, por exemplo, do Outubro Rosa, que talvez seja a campanha mais famosa, a gente tenta fazer a população se ver, né? Então, o autoexame da mama, lembrar que tem mamografia, faz um mutirão. No caso da leucemia aguda, é muito difícil a gente fazer uma prevenção, né?
Não existe assim, vou evitar. A gente sabe que as leucemias elas têm relação com agrotóxico, exposição a pesticida, enfim, mas não tem nada assim, se fala, né, vamos fazer exame, hemograma, não tem jeito, porque a leucemia, um mês você não tem, no outro você tem. Entendi. Então não tem como. O que eu acho importante da campanha do Fevereiro Laranja? É a gente fazer a sociedade olhar para essa população e pensar o que ela pode fazer para ajudar. E aí, o que eu vou falar? Doação de sangue. Porque esses pacientes são grandes usuários de sangue. Ser um doador de medula óssea. Incentivar a ciência. E apoiar o SUS. Eu acho que é o que a gente pode fazer de mais importante, é acordar a população sobre a participação que ela pode ter na melhoria da vida desses pacientes. E existe um problema muito, muito sério, né, nos bancos de sangue, né? Sim, a gente vive com estoque baixo, né? A gente tem épocas do ano que são piores, né? Depois do carnaval, final de ano, a gente sempre tem carência de sangue e isso é um problema muito sério para esse grupo de doentes. Já foi diferente essa situação de doação de sangue? Já se doou mais? Ou não? Não, eu acho que é situação. Acho que a gente precisa doar cada vez mais. Eu até acho que houve uma melhora, mas ainda é muito carente. Entendi. E em relação quer dizer, não adianta fazer um exame de sangue a cada 6 meses, porque pode ser que daqui a uma semana ou 15 dias você já esteja com a doença. Exatamente. Não tem a leucemia aguda, não. A leucemia aguda não existe. Não tem o que fazer. É de um mês para o outro. Não tem prevenção, não tem nada. Absolutamente nada. Você pode fazer um hemograma normal uma semana, 2 semanas depois o seu hemograma está totalmente alterado. Entendi. E você falava de 4 situações importantes do Fevereiro Laranja. Qual é você falou da questão do sangue, você falou do apoio ao SUS, do apoio à ciência. E daí a medula óssea. O que falta mais dessas 4? Falta mais apoio ao SUS, falta mais apoio à ciência, falta mais doadores de medula? Eu acho que falta um pouco de tudo. Assim, a ciência, hoje em dia, a gente assiste uma evolução das drogas muito fora e a gente traz para cá. Então, essas medicações chegam para a gente num custo muito alto. Né? Pensando que mais de 80% das leucemias do país são tratadas em SUS, essas pessoas não têm acesso a essas drogas tão caras, né? Precisaria ser uma produção interna. Né? Isso, a gente precisava melhorar a nossa forma de ter o remédio, de comprar o remédio, né? Talvez avaliar como que essa verba chega no SUS, enfim. Eu não sou muito... A minha política é muito ruim, eu não entendo muito de como que... Mas precisava melhorar. Mas, assim, a população geral mesmo... Se a gente conseguisse aumentar a doação de sangue e aumentar o número de doadores do nosso banco de medula, eu acho que a gente estaria fazendo um papel já excepcional. Essa questão da doação de medula, você tem que previamente comunicar que você é doador? Ou você precisa... Como é que funciona isso, doutora? Então, aqui, Matão, o serviço que faz a nosso fornecimento de sangue é o Hemocentro de Ribeirão Preto. Tá? Então, nosso sangue vem todo de lá. Araraquara é o Hemonúcleo de Araraquara. Então, são os 2 bancos de sangue principais da nossa região. Quando a gente não tem, a gente se empresta. Para você ser um doador de medula óssea, o dia que você for doar sangue, ou um dia qualquer, você vai chegar num desses bancos e vai falar, olha, eu quero ser doador de medula óssea. Eles vão colher 2 tubos de sangue. É sangue, tá? Colhe 2 tubos de sangue, a gente vai fazer o screening inicial, fazer o seu tipo inicial de medula, que a gente chama de HLA, e ele vai ficar armazenado num banco, né? O dia que aparece um paciente que precisa de um doador, que não tem um doador na família, a gente vai colocar o HLA desse paciente no banco e ele vai procurar um que seja compatível. Certo. A hora que a gente acha esse doador compatível, a gente liga. Entra em contato. Entra em contato e fala, olha, encontramos um paciente, você ainda está disposto a doar? Ah, estou disposto. Então aí nós vamos aumentar a quantidade de exames, vamos colher mais sangue e vamos fazer outros exames para realmente confirmar essa compatibilidade. Essa questão da doação familiar é por causa da compatibilidade? Mas é muito mais fácil muito mais você fácil achar... ser compatível dentro da família. Isso, entre irmãos, né, do que no mundo. Né? Acontece de você achar, porque quanto mais parecido for, menor é o risco de ter uma rejeição. Vai ter algum tipo de desenvolvimento de campanha, alguma coisa no Fevereiro Laranja, um alerta, alguma coisa nesse sentido? Os hemocentros fazem. Né? Os hemocentros maiores, o nosso maior hemocentro é o de Ribeirão, ele faz. Tá. Mas ainda é pouco, eu acho. É pouco. Precisava ter mais barulho. Porque hoje nós temos, como você disse, o rosa e o novembro azul. Que são fortes, né? São fortes. Né? Eu acho que o pessoal tem medo de doar medula também, né?
Existe um tabu, assim, as pessoas não sabem, acham que tem uma cirurgia Porque às vezes a informação, a desinformação que chega é preocupante. Você sabe como é que doa a medula? Oi? O senhor sabe como doa a medula? Não sei. Não? Então, a gente tem 2 jeitos de fazer doação de medula. Né? Uma, que é a forma mais usada, principalmente para doador não aparentado, é o que a gente chama de aférese. Então, a gente dá uma medicação que é subcutânea, uma injeçãozinha para o doador, e isso estimula a célula-tronco dele sair da medula e ir para o sangue. E a gente faz a coleta pelo sangue. Então, é como se fosse a máquina parece uma máquina de diálise. A gente pega a veia, coleta a célula e devolve o resto para o paciente. Então, é um procedimento relativamente tranquilo. Isso. E a segunda forma é através de punções de medula, que a gente faz com sedação no centro cirúrgico, por conta do volume de furinho e da dor que causa. Entendi. Então são esses 2 jeitos. Nenhum deles tem ponto, tem corte, tem nada. Agora, eu não sei se você pode, né? Tem alguma história, alguma relacionada à leucemia de algum paciente, ou enfim, que você... Eu tenho um monte de histórias de leucemia, né? Se você puder contar. Eu tive leucemia. Você teve leucemia? Eu tive leucemia com 14 anos de idade. Puxa vida, doutora. Eu ia ser a Glória Maria, aí eu resolvi ser médica, entendeu? Meu sonho é ser jornalista, e aí isso mudou minha vida, mas assim... Por conta da doença mudou sua vida e a sua visão do... De tudo, de me apaixonar pelo hospital, pelo contexto, de querer estar participando de alguma forma. E você é um grande exemplo disso, então. Eu sou uma curada. Gozando saúde plena. Exatamente. Então, eu estou aqui... Porque às vezes a pessoa entra em parafuso, está com leucemia, minha não, morreu. Mas os pacientes gostam de, quando eu falo, olha, eu tive, daí eu mostro fotos do meu cabelo cortado. Imagino, deve ser então isso dá uma fortalecida, né? Mas a gente tem muitas histórias. Teve uma paciente agora da região de São Carlos, que ela entrou com uma leucemia que especificamente essa leucemia precisa de muito sangue, muito. E ela conseguiu fazer uma campanha de doação tão intensa, isso tem 3 meses, que o Hemonúcleo de Araraquara teve que aumentar o tempo dele de atendimento ao cliente para poder abraçar todos os doadores dela. Puxa, que bom. Isso para mim foi um sinal da nossa capacidade de mobilização, né? Sim. Eu tive um caso na família, aquilo que você citou, um pequeno corte na mão, na palma da mão, não parava de sair sangue dessa pessoa próxima. Era um negócio absurdo. E não parava. Sabe? Você põe algodão, não sei o que, e a coisa... Isso já é avançado ou não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente. Significa que já tem uma alteração importante do hemograma, né? Imagina assim, a gente tem a fábrica do sangue, que é dentro do osso, e o sangue do lado de fora está perfeito. Essa fábrica está liberando as células normais. Daí ela começa a ser substituída por operários que não trabalham, que são ineficientes. Entendi. Então, a produção que vai saindo aqui para fora vai caindo, até uma hora que essa produção fica muito insuficiente. E aí, a hora que a fábrica está cheia de operários que não trabalham, ela começa a botar esses operários para fora. E é a hora que a gente vê a célula leucêmica no sangue. Entendi. Então, essa é a fase, é a evolução da doença, mais ou menos. Mas isso, na leucemia aguda, é muito rápido. Muito rápido. Doutora, bom dia. Bom dia. Muitos dos cânceres têm uma associação muito grande com o modo de vida, com a alimentação. Sim. Né? Nesse caso, a leucemia, ela está associada ou desde sempre associada com a vida moderna, né? De alimentação, de estilo de vida, corrida, essas coisas todas? Ou ela sempre existiu, é uma questão orgânica mesmo? A leucemia sempre existiu. E eu acho que ela tem um vínculo muito grande com o azar. Azar? Azar. Você vê qual é o câncer mais comum da infância? A leucemia linfóide aguda. Né? O que a criança consumiu de tanta porcaria? Mas sim, tem relação com exposição a agrotóxico, tem relação com exposição, por exemplo, pacientes que fizeram quimioterapia, eles têm uma chance maior de ter leucemia do que quem nunca fez. Então, o fato de você ter tido leucemia uma vez e tratado aumenta o seu risco de ter uma leucemia de novo. Ou quem teve um câncer de intestino, quem foi exposto à quimioterapia, porque a quimioterapia ela age na célula-tronco, ela age nas células que estão em divisão celular. Então, isso aumenta o risco de mutações. Né? Então, existem fatores de risco, né? Mas eu acho que ainda são evidências, aumenta o risco, mas não te impede. O fato de você comer todo dia a sua verdura orgânica, fazer atividade física, não te impede de ter a doença. Nesse caso. E por falar em alimentação de crianças, por exemplo,
Porque eu estou imaginando que esse é o câncer que mais comum entre as crianças, entre as né? A gente percebe isso também. Nesse caso, quando falamos em alimentação das crianças, e nesses tempos modernos, principalmente, não há como dissociar, por exemplo, de refrigerantes, de modo geral. Embutidos, embutidos, doces industrializados, essa coisa toda. É daí que pode derivar Sim, dessa existe essa relação. Né? Mas a gente tem criança com 2, 3 anos com leucemia, né? Então aí é que fica... Não é só isso, né? Dúvida. Poderíamos dizer que tem uma questão genética nisso? Não é uma doença hereditária. Certo? Não é? Não é. Não é uma doença hereditária. E como é que, então, em tão poucos anos de vida, sem que a alimentação tenha feito azar. Tanta influência assim? Os pacientes me perguntam, por que eu tenho isso? Eu falo, por quê? Azar. Né? Eu falo, vamos jogar na Mega Sena agora que a gente dá sorte. Tem uma pergunta de um ouvinte, o que é mielofibrose? Mielofibrose é uma doença que está num grupo que chama doença mieloproliferativa crônica. A medula começa a trabalhar, ela produz células maduras, diferente da leucemia aguda, que são células imaturas. Ela produz células maduras, só que de uma forma tão acelerada que com o tempo ela começa a fibrosar a medula. Puxa. E aí essa fibrose começa a prejudicar com o tempo a produção de células normais, e aí o paciente vai ter uma pancitopenia, que a gente chama. Ele vai ter anemia, ele vai ter plaqueta baixa, ele vai ter defesa baixa, mas não porque a medula está substituída por câncer, ela está substituída por fibrose. Mas o azar ser o elemento mais simplório para as pessoas entenderem, né? Porque eu acho que é um jeito de falar. É dito assim que é um modo de todo mundo entender. Que não tem, assim, a gente pode melhorar. Óbvio que a gente, não só pela leucemia, mas assim, a gente hoje, eu pego muita criança no consultório, apesar de ser hemato adulto, vem muita mãe com criança com anemia, e a alimentação hoje é impressionante. E eu não acho que é só pela vida moderna. Eu acho que é uma falta de... Não sei, eu acho que as pessoas estão mais preguiçosas, perdão. Pode ter associação com a questão da atividade física. Também. Então, assim, é o tal do bolinho de pacotinho, a salsicha, é o miojo. Então, assim, pouca fruta, pouca verdura, intestino que não funciona direito, porque a criança não come direito. É comum você pegar criança no consultório obesa com anemia. Anemia? Opa, de tão ruim que é a alimentação. A alimentação é ruim, ela só engorda, mas não produz os Não produz o que precisa. Esse é um aspecto muito importante, porque antigamente fazia o Nescau, o Toddy, o chocolatado, hoje dá a caixinha, né? Exato, é tudo num pacote. E aquilo é lotado já não de faz conservante. mais, né? É lotado. E assim, não é, não pode comer o bolo, faz o bolo com açúcar, normal, mas faz caseiro, sabe? Evita Industrializado, o saquinho. Evita o saquinho. A gordura animal, por exemplo, tem alguma coisa? Nem relação, não. Nenhuma relação, né? Carne vermelha, não. Essas coisas. Açúcares de massas. O conservante é o que mais tem. O conservante. Tanto que estamos falando em produto industrializado. Isso, quando então. a gente fala assim, o maior criminoso que as pessoas gostam muito de relacionar com leucemia na criança é a salsicha. Dizem que a salsicha é um terrível, troço que quem vê fazendo não comeria nunca mais. O que tem na salsicha? Não sei, ninguém sabe. Eu também não tinha sei, papelão, mas tinha umas coisas aí que foram descobertas. nos tempos do governo Temer, lembra que quando saiu aquela confusão daquela grande empresa de carnes e tal, lembra? Dos irmãos Batista, depois disso houve uma caça a frigoríficos no Brasil inteiro e encontraram cada coisa ali sendo jogada no meio dos embutidos, que era um negócio assustador. Duvido que de lá para cá mudou. Tenha mudado. A possibilidade é pequena. Eu acho que a gente compra, mercado a gente faz na feira e no açougue. Mas é gostoso, doutor. Os embutidos, uma delícia, um salaminho. Mas assim, uma linguicinha seca, que é do costume dos italianos da minha família. Mas nada. Presunto. Mas o negócio é o equilíbrio. O problema é esse, né? O problema é que a nossa... Pode comer tudo. Pode. Mas pouco. Isso. E assim, a gente tem que entender que o nosso café da manhã não pode ser baseado no presunto e na mortadela, entendeu? Então, cadê a fruta? Nossa, a gente mora num país que tem uma quantidade de em casa de não, fruta. mas quando você está no hotel, você vai tomar o café da manhã, eu vejo aquela salsicha. Exatamente. Porque... Os frios, tudo. A gente faz daquilo um almoço. Né? Vamos falar que é verdade, todo mundo faz isso. Mas esse não é o nosso problema. Né? O nosso problema é quando isso é o dia a dia. O problema é que você coloca na lancheira do seu filho para ir para a escola. Todos os dias, né? Esse que é o problema.
Mamãe, o que vocês estão colocando aí? Exato. A gente tinha grupo de mães no WhatsApp e aí o menino chega, mãe, eu quero levar igual fulano leva. Eu sou mãe, né? Então aí o fulano tem aquela lancheira medonha. E hoje as possibilidades são enormes. No nosso tempo tinha que suco. Que suco e pão com omelete. Que suco, não pão tinha com- muito o que fugir, não. Até porque era Mas pão, caro. pão. E pão feito em casa. Era caro, Pão era caipira, caro. pão maravilha. Era caro. Você ia comprar um pacote de bono, na nossa época, era caro. Hoje não. Hoje com R$2, R$3, você vai no mercado e enche o carrinho de farinha. De coiseira. Farinha, açúcar e gordura hidrogenada. É aquilo. Pronto, tá formada a parceria aqui. E aí o que a gente tem que entender é que isso aí você não está alimentando ninguém, né? Além de não alimentar. Não, porque qual é o valor nutritivo que você está Mas botando as na... mães vão falar É uma pra enganação, senhora. né? É uma enganação. As mães vão falar para a senhora, doutora, eu sei disso, mas quando eu tento dar alface e rúcula... Mas por que a gente ensina? Eles não comem, doutora. Mas por quê? Toda criança, até os 3 anos, ela come de tudo. Se É der. raríssimo. Você pega uma criança pequena, que você põe na mão dela, aí a mãe tem a brilhante ideia, ou a avó, né? A avó também é boa nisso. A avó tem a ideia de botar uma coquinha na chuquinha. Eita, essas vovós também, vou te contar. Aí- Não, Que elas são terríveis, Que é o viu? papel do vô, né? Estragar o neto. Não, Exato. mas a avó nessa parte de alimentação é cheia de... Mas- A mãe tá amamentando lá com alguma dificuldade, mas deveria insistir. Chega a sogra, chega a mãe, a vovó... Bate um ovo na mamadeira. Faz uma mamadeira. Esse menino tá passando fome. Toma essa mamadeirona, o moleque mama e adora. Lógico. E daí pra frente... Então, e aí a gente começa a educar o paladar da criança, né? Então ela começa. Então, tanto que tem muitas campanhas hoje, não dê doce pro seu filho antes dos 2 anos de idade. E 2 anos Isso eu vou falar. verdade mesmo. É Então, verdade. eu cometi um pecado. Meu neto, minha nora falava, não é pra dar doce. E era aniversário dele de 1 ano. Tinha um monte assim lá, tudo. Não é que- Ele nunca tinha experimentado ainda. Amor, né? Eu já cantava uns docinhos, vem cá, Jorginho, tá. Mulher que se apaixonou pelo doce, então eu cometi esse pecado. Cometeu esse É pecado. verdade, então? É bom evitar É o doce? verdade, evitar porque a gente está treinando. E eu vou dizer mais, eu acho que até os 4 anos, o que a gente puder evitar, porque nos 4 anos a criança azeda. Ela começa, não quero mais, não quero gosto, isso, não não vou quero experimentar, isso entendeu? é. Muda. Então, Atenção, mamães que estão grávidas ou estão com recém-nascidos. Aí, olha aí. como é não que vale a coisa pena. começa. Eu tenho uma menina de 14 anos. Até hoje não toma refrigerante, nenhum, nunca tomou. Que bom. Nunca. E eu já perdi o controle, né? Agora ela já vai na festinha, mas a boca tá treinada. Então, mesmo que ela O tome uma hábito, né, coca Dona? hoje, isso não muda mais o hábito que a água. Agora já tem uma consciência Exato, melhor, então a né? gente precisa- Ó, Tadeu. Não, tranquilo. Doutora, foi muito bom. E não só bom, como foi oportuno, porque afinal, por que é que estamos tratando sobre isso aqui? Porque estamos em fevereiro, e o fevereiro é laranja, que é o mês de conscientização sobre leucemia. E com as tarefas agora de cada um de nós aí para tentar mudar essa situação. Procurar um banco de sangue, virar um doador. Né? Isso. Se possível, ser um doador de medula óssea também. Isso aí. Doutora, muito obrigado por ter participado aqui. Viu? Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer. Nós que agradecemos. Por isso é que conversamos com a doutora Fernanda Borges, que tratou sobre o assunto desse mês de fevereiro, do Fevereiro Laranja.